Abre a palma da mão, vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido. Bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido. Abre a palma da mão, vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido. Bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido. Abre a palma da mão, vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido. Bate, 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 bate. Vai de chicote, vai me bate, 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 bate. Vai saindo rápido.